que eu divulgo que tem a doença e tudo. Então, assim, falem sobre, não tenham medo, não evitem entrar em contato com temas mais delicados, né, mais desafiadores, porque é justamente a gente entrando em contato e conhecendo essas coisas que a gente consegue lidar com elas. Não é colocando para baixo do tapete, não. Luciana, eu acho que para a família, às vezes, o que eu venho notado, eu não estou falando só de esclerose, não, estou falando de várias doenças. Pode ser um câncer, pode ser uma diabetes, pode Sim, ser temas qualquer coisa. difíceis. Eu acho que assim, a gente passa pelo processo de aceitação de uma doença, mas a família também passa. Então, assim, eu vejo que talvez a família também precise procurar uma terapia para poder aceitar que essa pessoa da família agora tem uma coisa, uma doença que tem que ser tratada, não interessa qual é o grau que tem que ser, porque a gente volta, não seria nem, é uma extensão a gente, é uma extensão da gente. O que minha família vai passar, o que eu vou passar. Faz sentido isso? Claro, e tu tá, né, indo em direção ao que eu estou dizendo, quer dizer, a aceitação é isso, é a gente falar sobre, é a gente aceitar que sim, que a gente tem um problema aqui, né, que a gente está ansioso em relação a isso, que a gente se sente, de repente, frágil diante desse desafio aqui que se impôs, né, que a gente tem medos, que a gente, enfim, que a gente acha que, de repente, a gente pode ser abandonado, ou enfim. Né? Então, essa aceitação, ela vem justamente disso, desse espaço que a gente vai dando para a contemplação dessas coisas, né? Dessas ideias, desses pensamentos e dessas emoções. Posso falar? Eu gostaria de saber... Desculpa, pode falar. Não, eu acho que essa pergunta da Gi foi muito interessante, sabe? Pergunta não, acho que é uma observação, né, Gi? Não sei. Na DEM, a gente tem o costume de fazer o acolhimento e trazer a família, porque eu acho que uma das dificuldades que nós temos também, enquanto profissionais, gente, é porque a gente está lidando com um indivíduo, mas a gente precisa entender todo o contexto, né? Dos costumes, da relação, da sociedade. Eu já peguei casos assim que me deixaram assim muito, além de refletir muito sobre essa relação, mas como que é complexo o negócio, né? E eu me lembrei de um caso agora de uma paciente que chegou muito nova, muito jovem, tinha seus 18 anos, e a mãe assim estava de um jeito, né? Acabou tudo assim, e eu me segurando, né? Porque assim, a família tem dois papéis. Ou ela vai empoderar aquela pessoa, ou ela vai vitimizar, né? Então, assim, eu já começo o acolhimento falando sobre isso, entendeu? Então, vamos entender essa situação. E aí, chegou um dado momento, assim, que a mãe estava de um jeito tão... a conversa não estava fluindo, que a filha virou para mim e falou, fala para minha mãe fazer terapia. Né? Eu falei, claro. E eu disse isso para a mãe, né? E a mãe não queria fazer a terapia porque ela era muito religiosa. E aí eu comecei a dialogar com ela assim, aí me veio um estalo assim, falei, quem é o dono da ciência? Foi isso que eu falei para ela. E ela olhando para minha cara assim, sabe? Falei, quem é o dono da ciência? Aí ela não soube, falei, então, o dono da ciência é Deus, né? Porque se ele deixou aqui profissionais capacitados para fazer isso, por que não utilizar da terapia? E foi a forma que eu encontrei para poder ajudar a mãe a fazer a terapia, né? Então, assim, essa extensão, né, que a gente carrega, que é a primeira constituição da gente, que é a família, é muito forte. Então, assim, quando eu falei até essa questão de fortalecimento de vínculo e trazer a família por dentro desse contexto, é justamente trabalhar isso. Porque ela vai te influenciar em tudo, sabe, pessoal? Então, uma questão muito delicada que a gente tem lá na associação. Acho que em tudo, né? Trabalhar o contexto familiar, porque se a gente não tem uma família que está ali atenta, sabe, que fortalece toda essa relação de qualidade de vida, a gente não consegue avançar. Era só essa observação que eu queria fazer. Eu vou te contar um segredo, então, tá? Quando eu fui diagnosticada, eu tinha aqui 17 anos, até menos, né? A minha família foi na DEM, eu não fui. Eu não fui, o meu irmão foi, minha cunhada foi, um monte de gente da minha família foi.
Só que eles ficaram com medo, porque eu era muito jovem, da reação que eu ia ter vendo as outras pessoas já mais debilitadas. Então, eu só fui na BEM quando eu já tinha mais de 20 anos de doença e que aquilo não me abalava mais, como hoje em dia eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, é muito interessante isso, porque a minha família foi muito bem acolhida lá, entendeu muito bem da doença lá, que era assim, eu era muito nova, eu tô falando isso, gente, 30 anos atrás, tá? Não tinha Instagram, a gente tinha mal e mal o Google, a internet, e assim, eles foram muito bem guiados lá na BEM, e eu lembro muito disso. Assim, eles não precisaram de terapia, mas tudo que eles trouxeram de lá no começo era o que eu sabia. Apesar de eles ficarem com medo de eu ver, né? Mas deixaram por mim depois. A hora que você quiser, você vai. E eu fui muitos anos depois, mas eu fui. A hora que eu me senti capacitada, na verdade, eu me senti capacitada para lidar com pessoas que já estavam com uma deficiência mais avançada, morando nos Estados Unidos. Quando eu comecei a dar palestras para essas pessoas, porque lá, que nem tem um alcoólatra da nome, um AA, grupo de suporte, tá? Então, lá, como a doença lá é muito maior do que aqui, lá tem grupos de suporte. Então, por bairros, assim, às vezes tem grupos de suporte. E eu comecei a falar nesses grupos de suporte. E nesses grupos de suporte, eu comecei a ver a esclerose como eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E me perguntaram, como é que... E você nunca viu isso na associação? Eu falava, mas eu não fui. A minha família foi, mas eu não fui. Então, assim, é interessante. A família faz muita diferença, assim. Eu vejo, hoje em dia, eu era muito jovem. Então, assim, eu vejo... E tu viu, Gisele, que a tua família fez a coisa certa, né? Eles foram entender o que estava acontecendo. Né? E deixaram na minha mão. Você quer ir, você vai. Que doença é essa? O que a gente precisa? O que a gente pode fazer? O que a gente pode esperar? Como que a gente pode melhorar a situação? Eles não fingiram que nada estava acontecendo. Não, isso aí não vai dar nada. Daqui a pouco tu está bem. Né? Não, daqui a pouco tu vai tá ótima. Né? Ou, não vamos lidar com isso daqui porque é muita coisa para a gente. Não, eles foram lá e foram ver o que estava acontecendo. E é isso que deve ser feito, né? Porque se a gente não fala, se a gente não vai atrás, se a gente não lê, se a gente não conversa, a gente